essa live que nós fazemos de segunda-feira. Muito agradeço a Deus, agradeço a igreja, ao pastor Paulo, o Paulo Vitor que está aqui dando assistência técnica, aqui é o Contra-Regra. Muito obrigado, viu? Aos irmãos e às irmãs, todas as famílias que vai ter a oportunidade de nos ver, de nos compartilhar. Momento de alegria e de gratidão a Deus por nós podermos compartilhar esse tempo juntos aqui. E nessa segunda-feira, nessas lives, nós estamos falando um pouco sobre oração e orando, que é o mais importante, né? Eu gosto muito desse tempo. Gosto muito da oração, né? Ela faz parte da vida do cristão. É o tripé, né? Oração, palavra e jejum. E nós estamos aqui compartilhando nesses dias, nessa segunda-feira, este tempo nós estamos tendo sobre oração. E nós temos visto, né? E eu tenho visto na minha vida quanto isso é importante. E nós estamos nós estamos nesse tempo, nesse espaço, em que a Igreja Batista da Vila Helena se reunia presencialmente para orar. E nós estamos fazendo essas lives individuais, por enquanto ainda, né, sem ser presencial, para que nós possamos ter esse tempo de oração. A oração é importante, irmãos, porque ela agrega todos os fatos da vida cristã, né? Oração é a segunda coisa mais importante da vida do cristão. A primeira é a salvação, é a sua relação, né? É a sua relação com Deus, e depois vem a oração, né? Sem oração você não consegue viver, né? A sua vida vai ficando cada vez mais fria, mais distante, né? Porque é o tempo que nós passamos, é o tempo que nós falamos com Deus, né? A oração é um caminho certo para as bênçãos. Não tem como você receber uma bênção se você não orar, não pedir a Deus, não chegar. Nós vimos nos textos passados, né, que Jesus ele fala, olha, batei, abrir-se-vos na insistência, né? Bate, quem bate a porta se abre, quem busca encontra, né? Quem procura acha, na verdade, ele está dizendo. E isso nos remete à seguinte condição: somos nós que temos que pedir a Deus, somos nós que temos que nos achegarmos a Deus. Deus espera isso de nós, do homem, da criação, né? Então, a partir do momento que nos tornamos nova criatura, é isso que Deus espera de nós. E oração, ela tem a ver com a adoração também, né? É um tempo em que você está adorando a Deus. Muitas vezes você chega na presença de Deus, você abaixa a sua fronte, você se ajoelha, alguns se rendem totalmente deitado ao chão. Então, isso significa que você está demonstrando adoração a Deus, né? Que você adora a Deus, ao único Deus que merece adoração. E então é muito importante. E eu queria compartilhar com você um textinho da Palavra de Deus, um pequeno texto, né? Eu chamo de textinho, né, meu irmão? Os irmãos vão ficar bravos comigo, mas é que texto, quando é um texto pequeno, nós estamos acostumados a ler um texto grande ou estudar, né? Falando sobre oração. E diz assim, em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, Mateus 7, 24. Antes de ler, eu quero dar boa noite para a Jéssica, que entrou com a gente aí. A paz para você também. A Maria está aqui, a paz. Luiz Alberto, a paz, viu? A paz a todos os irmãos que estão entrando e assistindo a gente aí. Olha só, irmãos, o texto da Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, eu não vou pregar, mas eu gosto muito desse texto. É muito importante para a nossa vida cristã. Diz assim, portanto, quem ouve essas palavras e pratica, só voltando um pouquinho antes de eu terminar a leitura,
é uma parábola, né? Que Jesus está dizendo do prudente e o insensato, né? O prudente e o insensato. Insensato quer dizer que não tem bom senso, né? Olha só como Jesus chama. E o prudente, que é aquele que... prudente quer dizer uma palavra de... se preocupa antes, né? Ele está providenciando, ele está antecipando os fatos aí, né? E boa noite a Vera também. Então diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque os seus alicerces na rocha, porque tinha os seus alicerces na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. Então aqui ele faz a comparação exatamente de dois homens, né? Que constroem a sua casa em dois alicerces diferentes. Isso é muito precioso, irmãos. E depois que Jesus, se vocês olharem aqui no capítulo 4, 5 e 6, ele é o sermão da montanha, é a base da vida cristã. Jesus está entrando, ensinando os discípulos e aquela multidão que estava em volta dele, de uma mudança que havia nos mandamentos, que era o primeiro contato que os homens, os fariseus, os discípulos e os judeus estavam tendo com Jesus, e ele estava começando a mudar a história. Ali que ele fala: olha, se te oferecerem, se te baterem na face direita, oferece à esquerda. Ele fala das bem-aventuranças, se mandar andar 1 milha ande 2, que ele começa a moldar todos os princípios, né, da lei. Onde ele começa a falar, porque depois ele vai falando durante todos os evangelhos, 4 evangelhos, mas aqui é logo depois que ele está terminando o sermão da montanha, está terminando os ensinamentos, portanto que ele fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então ele está dando um recado para os discípulos e para a multidão, dizendo: olha, quem ouve as minhas palavras. Quais palavras? Essas palavras que ele acabou de falar aí num sermão que durou horas. Durou quase 12 horas, de 8 a 12 horas. As pessoas ficaram paradas ali, sentadas em pedras, em galhos, ouvindo sem alto-falante, sem microfone. Ele se esforçando para ensinar essas palavras, esse ensinamento, né? E ele estava dizendo que quem ouve e pratica é quem faz os alicerces, que é você absorve todos aqueles ensinamentos de Jesus e baseado nisso, na Bíblia, na palavra, no conhecimento daquilo que Jesus disse e nos ensinou, é que você começa a construir a sua casa, ele está dizendo. Este é o homem prudente. E ele começa pelo homem prudente. Que aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E logo em seguida ele fala do homem, do insensato, o que não teve bom senso e que não se atentou para as palavras e construiu a sua casa sobre a areia. E as dificuldades são as mesmas. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes nós colocamos a culpa, até mesmo falar, o diabo, colocamos a culpa no diabo. O diabo é sujo, ele é sujo mesmo. Ele é mentiroso, ele é enganador. Mas Jesus está dizendo assim: olha, aquilo que você planta, né? O que você planta, você colhe. E os fundamentos da nossa fé é baseado na palavra de Deus. E aonde que você tem esses fundamentos, irmãos? Os fundamentos não tem outro jeito. É uma coisa prática e simples.
é no ensinamento da palavra, ouvindo as palavras nos cultos. Aqui tem um estudo de teologia às terça-feira, tem escola bíblica no domingo, onde o pastor se esforça aqui para trazer os ensinamentos. É como você está fazendo, você está estudando as leis como advogado, quando você ouve a escola dominical, o curso de teologia, você está recebendo informações para quê? Para que nos momentos que houver os ventos soprarem, transbordarem os rios, né, e cair a chuva forte, a sua casa, o seu alicerce está baseado naquilo que você ouviu e praticou. E não existe, ele está dizendo, quem ouve as minhas palavras, onde nós ouvimos a palavra do Senhor? Nós ouvimos diretamente da palavra. Hoje somos nós que comunicamos a palavra. Pode ser um pastor, pode ser um irmão, um obreiro, qualquer pessoa pode transmitir a palavra de Deus. Por isso que nós compartilhar a palavra. Quando um pregador faz isso que ele diz, estou compartilhando, eu quero comentar, eu quero deixar aqui as lições. Ele está compartilhando, ele está tirando a palavra de Deus do papel, do escrito, e transportando para a vida. E quais são essas palavras? Não existe, essa palavra é a palavra de Deus. E os ensinamentos de Jesus, do Velho Testamento, nós chegamos até Jesus. E do Novo Testamento, nós aprendemos com Jesus até o fim, até Apocalipse. Então, a Bíblia, do começo ao fim, ela nos ensina. Então, a pergunta nós estamos... Como é que está o seu alicerce? Porque até para orar, quando você vai orar, você tem que ter como base a palavra de Deus, até para você pedir. Porque nós não pedimos. Jesus diz assim, um pouquinho mais atrás, qual é o filho que se pedir pão, o pai vai dar pedra, né? Jesus está dizendo assim, se você pedir a coisa certa, eu vou te dar. Então, se meu filho pedir para mim uma Ferrari, eu não vou, primeiro que eu não tenho condições, mas se eu tivesse de dar condições para ele, eu não daria uma Ferrari para o meu filho, porque eu vou dizer assim, filho, primeiro que eu não tenho como pagar o IPVA. Segundo, que as estradas brasileiras não suportam uma Ferrari. É cheio de lombada e você só pode andar 40 km por hora. Então eu não posso te dar. Bom, mas é um carro maravilhoso, também gostaria. Mas eu não posso. Então, até nas nossas orações, nós temos que saber que o nosso alicerce, né? Por isso que nós compartilhamos algumas coisas da palavra de Deus e eu posso dizer que são milhares de passagens que falam a respeito da oração. E quando você for orar, irmão, minha irmã, meu querido, você traz na sua mente aquilo que você tem ouvido nas mensagens, nas pregações, nos ensinamentos, para que você possa colocar em prática. Quando vem a chuva, quando vier a chuva, diz aqui, transbordarem os rios e soprarem os ventos, Jesus está dizendo, o que vai sustentar você é aonde você construiu a sua casa, aonde você findou os seus alicerces. Porque nós somos casa do Espírito Santo. Aonde que está enfirmado os seus pés? Eu gosto dessa palavra que é fincar os pés. Aonde você está estabelecendo e fincado os seus pés. Porque a resposta está na palavra de Deus. Porque quando nós oramos, nós sabemos que nas nossas petições, nós sabemos o que pedir, nas intercessões, sabemos como temos que interceder pelos outros. Nas nossas orações com a igreja, sabemos que temos que pedir pela igreja, como orar pela igreja, como orar pelos não convertidos. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, pelos enfermos, por portas que precisam ser abertas, portas que precisam ser fechadas. A Bíblia nos ensina a cada momento, não é de qualquer forma, não é verdade? E ele está dizendo, e isso tem a ver porque em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, quando Jesus estava orando no monte, um pouquinho antes dele, já estava naquela oração que ele fez no Getsemane, acho que é 26, 41, se eu não me engano, ele levou os três, Pedro, Tiago e João, para orar com ele, os três mais
chegados. Enquanto ele foi orar, uma oração que ele suou gotas de sangue, né? Estava perto, chegando a hora da morte, e ele sentiu aquela aflição, a agonia da morte dos pecados, nossa, aqui, meu e seu. E ele orou, a situação estava muito difícil, muito complicada, né, para ele mesmo. Até ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, este momento. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Não estavam muito sintonizados com ele, não. Ele falou assim: olha, vocês precisam vigiar e orar. Primeiro ele colocou vigiar, fiquem atentos. Vigiem todo o tempo, ficam atentos aí. Depois, orem. Significa o seguinte, irmãos, eu sempre falo isso, a nossa vida cristã, ela é muito mais importante do que o que nós falamos assim, né? Qual o significado de que eles estivessem dormindo? Puxa vida, os 3 estavam dormindo no momento difícil, nenhum ficou para vigiar. Se chegasse um assaltante ali, roubava eles. Jesus estava dizendo: olha, vocês não cuidam nem das coisas pessoais de vocês. Deu uma dura ali nos discípulos. Essa palavra vigia aí, fica atento. Vocês estão perdendo tempo. Com que vocês estão preocupados? Eu estou prestes a ir à morte, né? E era Pedro, Tiago e João, os caras, os mais chegados ali, os principais apóstolos que estavam com ele. Então, na nossa vida, irmãos, nós temos que ficar atentos à nossa vida cristã, para que a nossa oração ela não seja interrompida. E Jesus, ele faz, à medida que nós vamos orando, é o contrário, à medida que nós vamos orando e nos santificando e nos aproximando de Deus, e o Espírito Santo começa então a usar a nossa vida por um motivo. Primeiro, ele vai nos abençoar, nos edificar, nos avivar, mas ele muito mais precisa de usar a nossa vida para interceder pelos outros, para que nós nos tornamos sensíveis às coisas que vão acontecer de pessoas. É nesse momento, irmãos, que nós oramos, quando a gente está vigiando, é que Deus coloca pessoas próximo de nós. Para quem gosta de revelação aí, às vezes você senta, você está na fila do banco, você está sentado no ônibus ou lá no seu trabalho e você fala assim para a pessoa: está tudo bem? Ou aquela pessoa vem e desabafa: olha, eu não sei porque eu estou falando isso para você, mas eu estou te falando, eu estou com esse problema. Você sabia que é porque você tem orado? É porque você tem buscado a Deus e a sua vida ela está mais sensível? Os 3 apóstolos, que eram homens de Deus, Jesus só ensinou eles ali naquele momento, deu uma dura ali neles, mas ele estava dizendo: vigia, fica atento, olha o momento que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo, eu vou passar pelo jeito, vim orar no monte, e vocês estão desligados aqui, né? Vocês não estão sensíveis a este momento. Olha o que estava acontecendo, o mundo estava prestes a mudar. O mundo mudou antes e depois de Jesus. Os tempos são contados depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, irmãos. Era um fato histórico, sobrenatural. Então, queridos, a oração, nesse momento, quando você vai orar, mesmo que se for uma pessoa nova, um novo convertido, às vezes ele não sabe como orar, cabe a nós vamos ensinar, mas mesmo assim ele vai falar daquilo que ele ouviu. Mas nós, quando nós oramos, estivermos intercedendo, você sabe que quando você está orando, o que vem na sua memória, o que vem na sua mente, é aquilo que você tenha ouvido e aprendido da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. E é ela quem nos alimenta. Então, quando nós estamos fortes e fortalecidos com o alimento que vem de Deus, e todas as proteínas ali, todas as proteínas, as substâncias, tudo aquilo que nós precisamos, que o nosso corpo precisa, quando nós nos alimentamos, almoçamos e jantamos, nosso corpo recebe ali tudo aquilo que o corpo precisa, as vitaminas, sais minerais, é uma lista enorme lá. É da mesma forma como nós nos alimentamos da palavra de Deus,
na nossa vida cristã, a nossa vida agora cristã, e o mundo espiritual é alimentado também, e ali todas as proteínas, vitaminas que a nossa vida espiritual precisa, está na palavra de Deus. Jesus, eu sou o pão da vida. E ele diz lá quando ele estava com a mulher samaritana, o meu alimento vem do Senhor, vem do Pai, vem da palavra de Deus. Ora, irmão, se o Senhor Jesus disse isso, imagina nós. Então é para que nós ficamos atentos. Então no mundo espiritual, quando nós vimos, existe uma batalha enorme acontecendo, queridos. E nesse tempo que nós temos de oração aqui, é para que nós possamos quebrar essas barreiras e que para que Deus possa ter um caminho, um acesso às respostas de oração que Ele precisa dar para nós. Então Ele vai dar para nós as respostas que nós precisamos. E como que Ele faz isso, irmãos? É através da nossa vida mesmo. Através da nossa vida. Então, Ele sabe, o Senhor Deus, nosso Criador, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que essa igreja precisa no futuro. Cada detalhe, cada tijolo que vai colocar daqui, cada momento, cada pessoa que Ele vai enviar, nosso Deus já sabe. Mas nós precisamos, através da oração, provocar a Deus para que Ele possa nos responder. Porque se ficarmos calados, irmãos, Ele vai tirar a bênção das nossas mãos e vão passar para outros que clamam. Né? Não é que Deus é ruim, é que nós não demos acesso a Ele. Ele precisa ter acesso a nós. E aí na oração, a oração diante de Deus, aí é você com Deus, vai com o seu coração, vai do jeito que você está, não importa como foi seu dia hoje, não importa as dificuldades, viu? Deus está exatamente esperando que nós nos achegamos a Ele, do jeito que você está. O importante é que você se achegue a Ele, em pé, de joelho, onde você estiver, como você estiver. Viu? Não deixe que as preocupações, as condenações e as tentações, não deixe isso se aproximar com Deus. Nesse tempo de oração, fale com Deus. Fale com Deus exatamente aquilo que você precisa. Fale com Ele. Olha, irmãos, eu tenho tanta coisa que eu preciso, coisas que eu preciso urgente. E nós vamos falar com Deus. Tanta coisa que o ministério precisa, que a igreja precisa, a igreja local, a igreja no Brasil, né, o nosso país, a nossa família. Tantas coisas que nós precisamos abrir isto para Deus, para que Ele possa ter acesso à nossa vida, ao ministério, à nossa igreja, para que Ele possa nos abençoar e derramar sobre nós chuvas de bênção, que nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Né? E o segredo está em nós. Em nós. Se nós não orarmos, irmãos, né, nós vamos ficar fracos. Vamos ficar fracos. O tripé do crente é a oração, a palavra e jejum. Né? Em outra oportunidade nós falamos sobre o jejum, mas para que você possa estar sintonizado, né, com Deus. Conectado, essa é a palavra da moda agora, né? Com Deus, né? A gente fica conectado 24 horas no nosso celular, tá lá online, conectado. Então nós precisamos fazer isso. E é simples, não é nada sobrenatural. Não precisamos de um manto, porque a Bíblia diz assim, o véu que separava já não separa mais. Na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. E aí, nós que não podíamos nem entrar no Santo do Santo, agora nós podemos. Podemos entrar na presença de Deus através de Cristo Jesus e do seu sangue derramado na cruz. Né? Então vamos fazer isso agora, queridos. Nesse tempo de oração, nós vamos ver aqui os pedidos que o pastor anotou. Hoje está grande aqui os pedidos, hein? Olha, eu vou ler todos aqui antes da gente orar, né? A Isabela pede saúde, pede oração pela saúde. A Patrícia pela saúde. O evangelista Felipe, a diaconisa Maria, o diácono Zé do Carmo, a Rose, o Robson,
todos pela saúde. A Kathleen Cristina está com problema de respiração. O projeto do culto em células, a construção da igreja, os ministérios da igreja, os líderes, as famílias da igreja, bairro, cidade, estado, Brasil, pelo presidente, pela Maria Antônia, a Jéssica, o Vinícius, o Anderson, a Jéssica e o Jean. Eu estou lendo aqui no caderninho que o pastor colocou. A Vera Zanin. Vera Zanin, minha sogra não consegue dormir à noite. Olha, vamos orar pela Vera, pela sogra da Vera, viu? O pastor está passando aqui para mim. Eu ainda... Apareceu um negócio aqui, pastor? Deixa eu tirar aqui. Aí. Então nós vamos orar por todos esses pedidos aqui, irmãos. Com fé. Vamos colocar a nossa fé em oração. Olha aqui, ó. Eu quero que você nos ajude, pastor Paulo, a sua família. Você nos ajude em oração com todos esses pedidos. São muitas coisas que nós precisamos orar. E nós precisamos de uma intervenção de Deus nestes pedidos. Amém? Então, vamos orar aí. E depois você, nas outras lives, se você teve uma resposta de oração, um testemunho que você quer contar aqui na igreja, você procura aqui os irmãos e conta para eles. Irmãos? Amém, irmãos? Então, vamos orar. Feche os seus olhos. Tenha aí o seu tempo de oração, nós vamos orar. Senhor, Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós nos achegamos a Ti. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grande, e que as suas misericórdias nos alcançou mais esse dia. Sabemos, Senhor, que se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente nós seríamos consumidos pelo nosso inimigo, Senhor, que tenta nos destruir. Mas a sua graça, o seu perdão e a sua bondade nos alcançou, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado pela salvação, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos mantido. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós podermos conhecer o seu Filho Jesus. E hoje nós podemos chegar na sua presença através do sacrifício do seu Filho por nós. Reconhecemos isso, ó Deus. Por isso nós te agradecemos. Somos gratos pela vida. Somos gratos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, somos gratos, Senhor, pela misericórdia que nos alcançou, a nós e a nossa família. Nós te damos graça porque Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus poderoso. Todo o poder dos céus, da terra, debaixo da terra. Onde, Senhor, os olhos não podem ver, Senhor. Onde, Senhor, as mãos não podem alcançar, o Senhor pode. Todo o poder está nas suas mãos. O Senhor é o Deus Criador, sabe de todas as coisas. Criou os céus, o mar e a terra, e tudo que existe foi o Senhor quem fez. Mas o Senhor nos permitiu que pudéssemos nos achegar diante de Ti através do sangue de Jesus. E eu, juntamente com os meus irmãos, estamos nos achegando como igreja, Senhor, diante da Sua presença, para apresentar diante de Ti os pedidos de oração. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, em primeiro lugar, esta igreja, este ministério, a vida do nosso pastor Paulo. Senhor, a pastora Vera, os seus filhos, o Paulo Vitor e a Paula, essa família, Senhor, que é o líder desta igreja, Senhor, que é o pastor deste rebanho. Eu peço por ele, Senhor, pela sua família. Guarda, Senhor, o pastor, guarda a sua vida, guarda, Senhor, a sua família, sua esposa e seus filhos. Dá a ele graça, Senhor, dá a ele sabedoria, saúde, paz. Ó Deus, em nome de Jesus, livra ele, Senhor, de todas as ciladas armadas de Satanás contra ele, contra a sua família e a sua vida. Que ele seja guardado, que ele seja, Senhor, protegido. Senhor, que dá a ele sabedoria, entendimento, força, Senhor, e ousadia, ó Pai, para que ele possa conduzir o seu rebanho, conduzir este ministério, esta igreja, sabedoria para ele e para a sua família, ó Deus, em nome de Jesus, em todo tempo e fora de tempo. Ó Pai, e nós oramos por este ministério, ao qual ele é um presidente, Senhor, que as estacas possam ser alagadas, todos os projetos, Senhor, e sonhos deste ministério, ó Pai, possam ser
Deus, nós colocamos diante da sua presença. E os projetos são nossos, os sonhos vêm do nosso coração, mas é do Senhor a palavra final, porque o Senhor é o dono da igreja, é o Senhor quem comanda, quem administra, Senhor, esta igreja. O seu Espírito Santo é que nos conduz. Pedimos, Espírito Santo, conduz a nós aonde devemos ir, qual é o caminho, quais são as decisões que nós temos que tomar? Qual é o caminho que nós temos que seguir, Senhor? Que esta igreja, a Igreja Batista, Senhor, aqui da Vila Helena, neste bairro, plantada aqui, não é por acaso. O Senhor quem plantou, é o Senhor quem dá o crescimento. Por isso, Deus, nós te pedimos por esse ministério, Senhor, por todo o ministério, Deus, pelo ministério de louvor, das crianças, dos jovens, homens, mulheres, Senhor, ministério de música, todos os ministérios que estão aqui, que estão estabelecidos aqui, que o Senhor possa entrar de uma forma especial com o seu Espírito Santo em cada líder de ministério, cada obreiro, cada diácono, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos pelos obreiros dessa igreja, Senhor, pelos pastores auxiliares, pelos evangelistas, os diáconos, os obreiros, os líderes de ministérios, as mulheres, os homens, as crianças, ó Deus, todos nós colocamos em nome de Jesus diante de Ti, que eles sejam guardados, protegidos, fortalecidos, alimentados, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados, as suas famílias, Senhor, as famílias desses obreiros, os homens, as mulheres, os maridos, esposas, filhos, que eles sejam guardados, que eles sejam protegidos. Livra eles, Senhor, das ciladas do inimigo. Senhor, traz prosperidade. Traz, Senhor, em nome de Jesus, soluções. Onde tiver crises no casamento, ó Deus, que o Senhor possa estar intervindo, curando, livrando, tirando, em nome de Jesus. Nós te pedimos por esse ministério, ó Pai. Te pedimos pela construção da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Cada necessidade, onde precisa ter, Senhor, acabar esta obra, Senhor, os departamentos, as salas, a entrada principal, Senhor, todos os detalhes que foram planejados, nós colocamos diante da sua mão e te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor envie provisão, Senhor, pessoas que possam contribuir para que essa obra termine, para que ela fique, Senhor, conforme foi o planejado, conforme foi colocado no coração, para receber aqui neste local as pessoas que o Senhor vai enviar. Por isso nós te pedimos, abra as portas, Senhor, da provisão, da construção final dessa igreja, do detalhe, da casa do Senhor, do pastor Paulo, lá em cima dos detalhes. Ajuda, Deus, naquilo que ele está esperando, naquilo que ele colocou expectativa. O Senhor sabe qual é. Ele precisa de uma resposta também. Nós colocamos na sua mão. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos pelos líderes, pelas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, desta igreja, ó Pai. Te pedimos, Senhor, nós vamos orar pelo bairro da Vila Helena, este bairro, Senhor, que segundo essas pessoas rotulam como um bairro perigoso, mas nós como igreja plantadas, nós como os filhos de Deus, como nascidos de novo, filhos do Altíssimo, declaramos que este bairro será transformado pela palavra de Deus. E usa nós, Senhor, usa essa igreja como instrumento de bênção, Pai, para este bairro em nome de Jesus. E as igrejas que estão espalhadas nesse bairro, nós sejamos avivados pelo Seu Espírito Santo, ó Pai, que nós sejamos uma igreja avivada, comprometida como nós estamos com a Sua palavra e o crescimento, ó Deus. Oramos pela cidade de Sorocaba, ó Deus, essa cidade que está com a Covid, mas que o Senhor abençoe as autoridades, Senhor, de Sorocaba, pelo estado de São Paulo, pelo governador, Senhor, todas as autoridades, ó Deus, de São Paulo, pelo Brasil, Deus, pela essa nação que está passando por este momento político difícil, complicado. Nós te pedimos, coloca a sua mão, faça a sua vontade. Senhor, autoridade é constituída se o Senhor não permitir. Nós sabemos que o Senhor está vendo tudo, o Senhor está olhando tudo, pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele tem a expectativa, ele tem os valores que nós cristãos acreditamos. Abençoa ele, guarda, livra ele das ciladas, Senhor, dos homens maus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos isso na vida do presidente, das autoridades, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, pela Isabela, pela Patrícia, pelo Felipe, pelo evangelista Felipe, pela diaconisa Maria, ó Pai,
pelo diácono Zé do Carmo, pela Rose, pelo Robson, Senhor, pela Maria Antônia, pela Jéssica, pelo Jean, pelo Vinícius, pelo Anderson, Senhor, em nome de Jesus, pela Kátia, pela Jéssica, Senhor, pela Vera, que está com a sua sogra, que não consegue dormir. Ó Deus, visita, Senhor, essas pessoas, visita, Senhor, a sogra da Vera, Senhor, nessa noite. Deus, para que ela possa descansar, o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as nossas entranhas, nossa vida, o Senhor quem nos criou, qual é o motivo, ó Deus, que essa noite ela possa dormir tranquila, em paz, ó Pai, em nome de Jesus. Tira toda a perturbação, tudo aquilo, Senhor, que não agrada, que não faz com que ela seja calma, mas em nome de Jesus, por causa do sangue nós declaramos, e pela saúde dessas pessoas, ó Deus, que nós citamos o nome aqui, pela Cátia, Senhor, que tem uma casa na justiça, ó Deus, e o Evandro, Senhor, coloca a sua mão poderosa. Quero te pedir pela minha causa que eu tenho na justiça também, ó Deus. Quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor é o juiz dos juízes, o Senhor é o nosso advogado, é o nosso intercessor, ó Deus. Olha por essas causas da justiça, aqueles que estão desempregados na nossa igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, abra as portas do emprego, que o Senhor possa, Senhor, entrar com provisão em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus pelas famílias, pelos casamentos, pelas crianças, filhos e filhas. Eu oro, Senhor, pelo meu filho, em nome de Jesus, o Daniel, que está voltando de São Paulo agora da viagem que ele está fazendo. Alcança ele, visita e toca em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, que o Senhor nos abençoa. Nesta semana que vamos enfrentar, Senhor, os ventos, Senhor, os rios que correm, ó Pai, e as chuvas que vão cair, mas nós sabemos que os nossos pés estão firmados e fincados no Evangelho da paz. Estamos calçados, Senhor, com esse Evangelho, com a Sua palavra que nos alimenta. Continue, Senhor, falando conosco, continue, Senhor, nos incomodando, para que nós possamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós e vai derramar. Derrama chuvas de bênçãos, Senhor, no tempo certo sobre as nossas vidas, sobre as famílias, sobre a nossa casa, Senhor, sobre a saúde de cada um. Aqueles, Senhor, que estão nos leitos de hospitais com Covid, entubados, parentes, amigos, familiares nossos talvez. E o médico deu o diagnóstico, Senhor, final, em nome de Jesus, reverte essa situação, livra, Senhor, essas pessoas, aqueles que têm outras enfermidades, que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, que estão aqui em Sorocaba, que são amigos, Senhor, em todo o Brasil, Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, e restaure a saúde desses seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo tempo que nós passamos aqui, porque, como diz, Senhor, mais vale, Senhor, um dia na Sua presença do que, Senhor, do que mil dias fora dela, Senhor, porque Deus, não existe nada melhor do que estar diante de Ti. Não existe nada melhor do que a Sua presença. Ela nos fortifica, ela nos alimenta, ó Pai. Ela nos levanta. Oh Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, queridos? Esse é o nosso tempo de oração nessa segunda. Fique firmes aí, acreditando. Dando esta firme na fé com seus pensamentos, porque Deus diz em Jeremias, no capítulo 11, que os pensamentos que Deus tem de nós são pensamentos de paz. Eu sei os pensamentos que eu tenho. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então espere no Senhor, espere a resposta. Nós cristãos temos que esperar, orar e esperar. Amém? Então que você tenha um resto de noite abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus. E na próxima semana nós vamos estar aqui, queridos, com a nossa live de segunda-feira de oração, viu? Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus.